Romanos capítulo 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, pedimos que Teu bendito Espírito nos encaminhe na compreensão da Escritura, que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós não somente entendamos o sentido do que está escrito, mas de que maneira se aplica a nossa vida hoje. Nós queremos sair daqui, Senhor, sentindo que o Senhor falou conosco, e dá-nos também uma disposição mental, espiritual e apropriada para vivermos de acordo com o que vamos aprender. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou começando aqui e continuando uma série de pregações em Romanos que eu comecei em 2016. E depois de conversar com o pastor Cláudio, então ele me deu essa autorização. Eu pensei em continuar a série de Romanos por dois motivos. Primeiro, porque uma grande quantidade de pessoas vem acompanhando essa série e usando inclusive para estudos bíblicos, pequenos grupos, classes de escola dominical. E segundo, porque a editora Vida Nova já contratou os sermões até o capítulo 16. O primeiro volume, com os capítulos de 1 a 7, sai agora em novembro. E eu vou continuar, deve sair mais pelo menos um volume, ou quem sabe até 3 volumes com a exposição de Romanos. Então, para você não sentir que está pegando o bonde já andando, a série de 1 a 11 está no meu canal, no YouTube, toda a série que vai estar linkada ao site da igreja. Então, pelo site da igreja, você entra e você tem todas as pregações, são quase mais de 50 pregações em Romanos de 1 a 11. Você pode também comprar o livro, né, quando sair em novembro, a assinatura é grátis, não vai ter nada extra por isso. E seguir as exposições que serão feitas regularmente aqui na igreja. Então, eu parei em Romanos 11 e agora começamos em capítulo 12 até o capítulo 16, assim Deus nos dê condições para isso. Vamos começar lembrando que é a carta aos Romanos. Paulo escreveu essa carta no final da sua 3ª viagem missionária. Ele estava provavelmente em Corinto, após ter saído de Éfeso. Os estudiosos dizem que ele escreveu aí por volta do ano 57 ao ano 59. O fato é que Paulo tinha, durante cerca de 15 anos, evangelizado toda aquela região ao redor da bacia do Mediterrâneo, e agora não tinha mais campo de trabalho. É uma expressão que ele usa no capítulo 15. Ele não tinha mais o que fazer, porque nas grandes cidades daquela região, de todas as províncias do Império Romano, ele havia plantado uma igreja, ou pelo menos evangelizado ali. E agora ele, como missionário, colocava os olhos na Espanha, mais ao norte, oeste de onde ele estava, e aonde Cristo não havia sido ainda anunciado. Ele tinha planos para pregar ali, mas ele precisava do apoio de uma igreja para isso. E a igreja de Roma ficava exatamente no caminho. Ele não era conhecido da igreja de Roma, embora houvesse pessoas que o conhecessem ali. E ele, então, resolve escrever essa carta com o objetivo de apresentar seus planos à igreja de Roma, pedir o apoio da igreja para pregar o evangelho na Espanha. Só que havia muitos rumores a respeito de Paulo que eram disseminados pelos seus inimigos, que eram os judeus. Nós encontramos a perseguição dos judeus contra Paulo no livro de Atos, e judeus convertidos ao cristianismo, mas que achavam que, mesmo aqueles que não eram judeus, precisavam ter as 3 grandes marcas do judaísmo, que era a circuncisão, a dieta religiosa dos judeus e a guarda do calendário sagrado dos judeus, Lua Nova, as 3 grandes festas e sábados e assim por diante.
E aí eles criticavam Paulo e perseguiam Paulo, porque Paulo pregava que o homem é salvo pela graça, e não por obediência às obras da lei, e que essas obras da lei, elas foram requeridas da nação de Israel na antiga dispensação, mas elas encontraram seu cumprimento em Jesus, e pela fé, mediante a graça, a pessoa é recebida por Deus e perdoada livremente dos seus pecados. Os judeus não aceitavam isso, e nem os judeus convertidos ao cristianismo. Eles então perseguiam o apóstolo Paulo, e diziam que Paulo era um falso profeta, que tinha renegado a lei de Moisés, que falava contra o templo, contra as grandes instituições do Antigo Testamento, a revelação que Deus havia dado. Eles tornavam a vida de Paulo muito difícil, muito difícil. E Paulo sabia que na cidade de Roma, particularmente a igreja de Roma, era composta de judeus convertidos ao cristianismo e que teriam todas essas objeções contra ele na hora que Paulo chegasse lá e fosse pedir ajuda para pregar o evangelho. Mas não é esse aquele que era primeiro, foi um grande perseguidor do cristianismo, e agora aparece aqui querendo apoio financeiro para pregar esse mesmo evangelho que ele procurava destruir lá na Espanha. A confusão ia ser grande. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega à luz das questões judaicas da sua época e colocando no meio o seu plano de passar em Roma e dali seguir para a Espanha para pregar o evangelho. A carta é uma espécie de preparação da sua chegada à igreja de Roma. Nós estamos aqui no capítulo 12, no início da segunda grande parte da carta. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo faz uma exposição das grandes doutrinas do Evangelho, embora não exaustivamente. Ele fala da condenação de todos os homens, tanto judeus como gentios, capítulos de 1 a 3. Depois ele fala como Deus em Cristo gratuitamente justifica tanto judeus como gentios mediante a fé em Cristo Jesus, metade do capítulo 3 até o capítulo 5. Depois ele fala como, unidos a Cristo, judeus e gentios podem viver uma vida de santificação, sendo libertos do poder do pecado e da condenação da lei, capítulos 6, 7 e 8. E aí ele trata da posição ou do papel da nação de Israel no plano de Deus. O que é que então, qual a posição da nação de Israel, o que é que vai ser dos judeus e a aliança que Deus fez com os filhos de Abraão, como fica tudo isso? Ele trata do capítulo 9 até o capítulo 11 e termina com uma doxologia falando da maravilha ou da profundidade do conhecimento de Deus exibida nesse plano extraordinário, concebido na eternidade e desenvolvido na história. E agora chegou o momento em que Paulo vai dizer, em termos práticos, o que é que isso significa. E é exatamente onde nós estamos. O capítulo 12, de 1 a 2, é a transição da parte mais doutrinária da carta para a parte prática. E aqui Paulo faz um apelo aos seus leitores e dá duas ordens com base em tudo aquilo que ele havia dito. O apelo é para que eles, então, à luz de tudo que foi exposto, que eles se ofereçam como sacrifício vivo a Deus, é o verso 1, e depois as duas ordens, que eles não se conformem com esse século e que sejam transformados pela renovação da mente, que estão no verso 2. Meu alvo é cobrir os 2 versículos, mas eu não sei se meu tempo vai dar. Porque quando eu comecei a estudar aqui, eu disse, são 2 versículos fáceis. Todo mundo conhece Romanos 12, de 1 a 2. Mas quanto mais eu lia, mais eu descobria que precisa tempo para expor o pensamento do apóstolo Paulo aqui. Alguns comentaristas dizem que talvez sejam os 2 versículos que têm mais conteúdo concentrados, zipados na carta aos Romanos. E que para você desempacotar o que Paulo colocou aqui, para vocês terem uma ideia, numa série que John Piper fez sobre Romanos, ele levou 6 sermões nesses 2 versículos. E eu estou tentando fazer tudo isso hoje de manhã. Então, não sei se vai dar, senão domingo que vem nós continuaremos com a graça de Deus. Então, como eu disse, Paulo aqui, ele faz um apelo e traz 2 ordens aos seus leitores com base nos capítulos de 1 a 11. Vamos ver, em primeiro lugar, o apelo que está no verso 1, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo está fazendo mais do que um apelo, ele está rogando.
O rogo aqui é um pedido apaixonado, sentido, fervoroso, intenso, expressa um desejo profundo que havia no coração do apóstolo. Ele não está simplesmente dando uma ordem ou fazendo um pedido, mas ele abre o seu coração e, com fervor e com intensidade, ele suplica aos seus leitores que façam o que ele vai passar a dizer. E o que ele roga é que os crentes de Roma ofereçam o corpo deles a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não dá para deixar de notar que Paulo está aqui deliberadamente usando a linguagem tirada do sistema de sacrifícios dos animais do Antigo Testamento e usando para os cristãos. Por exemplo, ele fala em apresentar, que é uma linguagem bem ritualista do Antigo Testamento, a ideia de você trazer alguma coisa e oferecer a Deus. Corpo, que se oferecia ao corpo dos animais que era colocado sobre o altar. Sacrifício, que descreve bem o que era feito no culto do Antigo Testamento. Depois ele usa a palavra culto, que também aponta para o culto do Antigo Testamento, ou seja, ele está usando toda aquela linguagem das cerimônias do Antigo Testamento, do culto feito no templo, e aplicando agora aos cristãos. Os animais eram para ser trazidos sem defeito pelo sacerdote e mortos ali no altar. Depois, algumas partes do animal eram colocadas sobre o altar e eram consumidas totalmente pelo fogo. E aquela fumaça das partes queimadas subia até Deus, simbolicamente falando, que sentia o aroma e era um aroma suave a Deus. Assim era feito o culto no templo do Antigo Testamento. Agora, Paulo usa essa figura e, em contraste, diz que os crentes devem apresentar o seu corpo a Deus como sacrifício. A diferença é que os cristãos não oferecem mais sacrifícios, mas aqui, na linguagem de Paulo, eles são o sacrifício. Em vez de trazer animais, eles tinham que se oferecer a Deus como sacrifício. E Paulo usa corpo, não é? Apresentem o corpo de vocês, porque corpo aqui significa a pessoa inteira, inclui coração, mente, vontade, consciência, enfim, tudo que nós somos, toda a nossa personalidade. Como nós já dissemos também, o verbo apresentar é o mesmo verbo que era usado para o ato do sacerdote trazer diante de Deus o animal ali no altar, significando uma entrega completa, absoluta. Ou seja, o paralelo é esse: da mesma forma que os animais eram apresentados para serem mortos e completamente consumidos no altar, assim também o cristão deve se entregar a Deus, completamente, sem reservas, voluntariamente. E essa apresentação, Paulo diz aqui, é um sacrifício vivo, porque o cristão não precisa ser sacrificado. Cristo Jesus já fez isso por ele. Cristo já experimentou a morte no altar do Calvário, para que os cristãos agora, sem que tenham que fazer a mesma coisa, se ofereçam a Deus como um sacrifício. Esse sacrifício é a sua entrega, sem reservas, total e absoluta a Deus. Significa viver uma vida numa atitude de entrega, submissão e de total renúncia, como alguém que está sempre disposto, se necessário for, a dar, inclusive, a sua vida pela glória de Deus. É por isso que é chamado sacrifício vivo. É isso que o cristão é. O cristão é um sacrifício vivo, ou seja, a vida dele é sempre no altar de Deus, e ele está disposto, se necessário for, a se deixar consumir inteiramente para a glória de Deus, se as circunstâncias assim o exigirem. É nesse sentido que é um sacrifício vivo e santo, porque, uma vez santificados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, também nós somos, igual àquela fumaça, agradáveis a Deus. O nosso sacrifício sobe a Deus em aroma agradável. Agora, o ponto aqui que vai fazer toda a diferença é que Paulo diz que isso tem que ser feito pelas misericórdias de Deus. Observe logo o início do versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdia é uma demonstração, através de atitudes e de sentimentos, de compaixão, simpatia e ajuda por alguém que geralmente não merece,
que geralmente não merece. Aí é chamado de misericórdia. Se a pessoa merece, você está só dando a ela o que ela tem direito. Mas a misericórdia tem a ver com a falta de mérito daquela pessoa ou coisa que vai receber a atitude ou sentimento de misericórdia. E note que Paulo aqui, ele usa no plural, pelas misericórdias de Deus. E a melhor interpretação é que Paulo aqui está se referindo aos atos misericordiosos de Deus para conosco, que ele descreveu nos capítulos de 1 a 11. Entre eles você encontra a eleição soberana antes da fundação do mundo, a substituição por meio de Jesus Cristo na cruz pelo seu sangue, a justificação pela fé, mediante a fé pela graça, a adoção de filhos e sermos feitos herdeiros de Deus, a concessão do Espírito Santo como selo e penhor, e a admissão dos gentios à igreja mediante a graça de Deus. Estas são as misericórdias de Deus, são os atos salvadores de Deus na história, que Ele fez sem atentar para o nosso mérito, porque nós não temos nenhum, onde graciosamente Deus executou na história a redenção de um povo que Ele tinha escolhido e elegido antes da fundação do mundo, através do seu amor soberano. Estas são as misericórdias de Deus. A prova do que eu estou dizendo é a palavra pois. Rogo-vos, pois, o pois aqui remete para o que veio antes. Aí ele resume o que é que veio antes. Pelas misericórdias de Deus, é como se ele dissesse assim: eu peço a vocês, pois, isto é, pelas misericórdias de Deus que eu expliquei nos capítulos de 1 a 11, que vocês agora ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso aqui é um ponto muito importante, porque essa entrega que Paulo pede de nós, ela não é um ato místico ou pragmático ou sem sentido ou legalista, mas ela é o resultado de nós termos compreendido o que é os capítulos de 1 a 11. A justificação pela fé, pela graça, a adoção de filhos, o perdão de pecados, a morte de Cristo por nós, todos esses temas que Paulo trata na primeira parte da carta aos Romanos. Uma vez que você entendeu isso aí, e que isso representa as misericórdias de Deus por você, a conclusão óbvia, lógica, é que você faça isso que Paulo está dizendo aqui, que você então, a partir de hoje, a partir de agora, você vai viver como se fosse um sacrifício vivo e agradável e santo diante de Deus. Você vai viver no altar de Deus, entregue a Ele completamente. É por isso que Paulo explica essa atitude no final do verso 12, dizendo assim: que é o vosso culto racional. Isso tudo que ele falou aqui, ele explica dizendo: isso aqui é o culto racional de vocês. A primeira decisão que a gente tem que fazer aqui é se Paulo está falando do culto público, como esse aqui, ou da nossa vida como culto, no dia a dia. Eu opto pela primeira opção, já que o contraste é com o culto do Antigo Testamento. Não quer dizer que não vai ter implicações para a vida diária, dia a dia. Vai ter no verso 2. Mas eu creio que culto aqui, ele está pensando no culto público, já que o contraste é o culto do Antigo Testamento, quando os animais eram oferecidos em culto público, diante do povo de Deus, com todos aqueles rituais. Em contraste àquele culto do Antigo Testamento, com todas as suas características que eu já mencionei, Paulo diz que o apresentar do nosso corpo a Ele é o que ele chama de um culto racional. E aqui, mais uma vez, nós vamos ter que fazer uma outra escolha também, porque a palavra racional, no grego, é de onde vem a nossa palavra lógica. E significa alguma coisa que é o resultado de um processo mental, do conhecimento. Por isso, já que é feito com a mente, a tradução poderia ser também culto espiritual, que é a tradução, por exemplo, da NVI, e a tradução da maioria das traduções americanas. Em vez de traduzir culto racional, que dá a ideia de um culto assim muito intelectual, né? Que o pessoal não gosta, o culto é muito intelectual, tem muita doutrina, né? Não é bem isso que Paulo está falando. Quando ele diz culto racional, ele está dizendo um culto que é resultado de você ter entendido tudo aquilo que foi dito antes e que, portanto, é apresentado com coerência.
É o resultado de você ter compreendido as misericórdias de Deus por você. E, consequentemente, ele também é um culto espiritual, em contraste com o culto do Antigo Testamento, que era baseado em externalidades, formalidades, rituais, animais mortos. Nós não fazemos nada disso, como cristãos agora. Nosso culto ele é em espírito e em verdade, exatamente porque nós compreendemos que aquele culto do Antigo Testamento ele tinha um símbolo, ele tinha uma figura que era Cristo. Uma vez Cristo tendo cumprido tudo aquilo que era prefigurado, nós agora, pela fé, nós podemos nos apresentar a Deus, e isso é o que Paulo chama de culto racional. É um culto simples, sem representações e cerimônias, sem ser baseados em externalidades, mas feito em espírito e em verdade por pessoas que compreenderam o que Deus fez por elas no Antigo Testamento. Aliás, nos atos salvadores de Deus registrado na Bíblia. É nesse culto que nós entregamos, no culto nós então nos entregamos completamente a Deus, através da adoração, dos cânticos, dos hinos, dos louvores, ouvimos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus e dali saímos prontos para servir a Deus, que é agora o verso 2, que vai na sequência, ele expande isso aí. Eu disse que Paulo aqui, ele faz um pedido e dá duas ordens, não é? O primeiro pedido é esse: com base nas misericórdias de Deus, que foram descritas nos capítulos de 1 a 11, nós devemos nos apresentar a Deus como se fôssemos um sacrifício, só que um sacrifício vivo, não morto como aqueles animais. E que isso é o nosso culto racional, ou seja, no culto que nós oferecemos a Deus, nós entregamos a Ele vez após vez, toda vez que nos reunimos. Culto é entrega, nesse sentido nós podemos dizer isso. Culto é aquele momento que publicamente, junto com os irmãos, você renova o seu compromisso com Deus, diz: Deus, eis-me aqui, eu entendo as tuas misericórdias, eu ouvi a tua palavra, eu cantei esses hinos, eu ouvi as orações, eu pertenço completamente ao Senhor mediante Jesus e minha vida está aqui completamente ao teu serviço. Aí vem as duas ordens que Paulo coloca aqui. Eu estou falando de pedido e ordem, é mais uma divisão didática, porque na prática o pedido de Paulo é uma ordem, né? Não tem muito como a gente fugir, não. Mas é apenas para seguir uma estrutura mais didática. Paulo aqui, no verso 2, ele não somente está expandindo o sentido do verso anterior, mas ele acrescenta 2 pontos. O primeiro é, verso 2, não vos conformeis com este século. E o segundo é, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse culto racional de que eu falei, que é a entrega em culto de nosso corpo, significando nosso ser como um todo, a Deus como sacrifício vivo, se expressa na prática em 2 atitudes. E aí sim, nós vamos falar de culto agora como sendo vida diária, não é? O dia a dia. Quais são as 2 atitudes, então, que expressam o nosso culto racional? No culto nós nos entregamos a Deus, tudo bem. Mas como é que isso funciona no dia a dia? Então, está aqui o verso 2. Primeiro, não se conforme com esse século. E segundo, seja transformado pela renovação da sua mente. Vamos, então, ver cada uma destas 2 orientações. A primeira delas, Paulo diz, não vos conformeis com este século. Conformar é uma palavra interessante na língua grega. Significa entrar no esquema. Entrar no esquema. Significa, então, você espremer-se, ou usando uma figura mais comum, você espremer-se para caber numa forma. Você sabe quando você vai no sapateiro e acha aquele sapato lindo, não é? Mas que não tem exatamente o seu número, o número é um pouquinho menor, e você espreme o seu pé ali, né, para poder caber. É essa palavra que ele está usando aqui. Não se conforme, não deixe que o mundo molde, seja o molde onde você vai colocar a sua vida. Não se conforme. A palavra conformar tem a palavra forma dentro, né? Conformeis. A palavra forma está lá dentro. Então a ideia é que o mundo é uma forma e que ela forma, ela molda a vida das pessoas. E Paulo está dizendo para não deixar isso acontecer. Não se conforme com esse mundo. Ou como a NVI traduziu, não se amolde à maneira de viver das pessoas desse mundo.
Então, essa ordem, primeiro, é de não conformismo. A vida cristã começa em culto, nós reconhecemos as misericórdias de Deus e agora vamos para a prática. Na prática significa que nós somos diferentes da maneira de viver dessas pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus, que não foram alcançadas pela graça de Deus, que não receberam a misericórdia de Deus. A palavra século, que ele diz aqui, não vos conformeis com esse século, na verdade, poderia ser traduzida como mundo. E mundo aqui é aquele sistema de valores das pessoas que não conhecem a Deus. E Paulo já tinha descrito a maneira das pessoas do mundo viver lá em Romanos capítulo 1. Eu não vou ler porque a lista é longa, mas se você quiser ver depois, de 26 a 31, Paulo fala da maneira de viver da sociedade greco-romana da sua época, que vai desde a prática da homossexualidade, ele começa com lesbianismo, depois entra em homossexualismo, e depois vem uma lista de quase 20 atitudes que tem a ver com, desde inveja, idolatria, desobediência aos pais, ódio a Deus, inimizade contra Deus. É uma lista enorme e deprimente que descreve a maneira de viver das pessoas que não conhecem a Deus. Aqui no capítulo 12, Paulo diz, não se amolde a maneira dessas pessoas viver. Vocês não vão viver como essas pessoas vivem. Se vocês já entenderam as misericórdias de Deus, o pois aí é importante, né? Rogo-vos, pois. Se vocês já entenderam as misericórdias de Deus, vocês não podem viver dessa maneira. O sentido, então, é esse. Não formem e não moldem a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar e de agir de acordo com os valores, práticas e padrões desse mundo. Isso, na prática, significa você recusar, fugir, rejeitar, dizer não a todo tipo de comportamento que seja contra a palavra de Deus, que seja contra aquilo que é agradável, vivo e santo para com o nosso Deus. A segunda ordem, que é a antítese dessa primeira, é, ainda no verso 2, que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. A frase toda é essa, não vos conformeis com este século, que agora a gente já sabe o que é, mas, em vez de deixar que o mundo molde nossa maneira de pensar e viver, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, em vez de viver como as pessoas desse mundo vivem, os cristãos deveriam transformar-se. E, mais uma vez, nós estamos diante de uma palavra muito bonita. A palavra transformar é uma palavra que, literalmente, de onde vem a nossa palavra metamorfose. É aquilo que acontece com um casulo, e ele muda, e ele vira uma borboleta. Então, nós chamamos esse processo de metamorfose. Essa palavra metamorfose é a palavra grega que aparece aqui e que foi traduzida como transformar-se. É porque é uma transformação tão grande, não é? E que começa com uma coisa feia, um casulo, não é? E termina numa coisa bonita, que é provavelmente a melhor palavra que Paulo poderia usar para descrever aquele processo pelo qual os cristãos devem passar a sua vida toda, do pior para o melhor, sendo metamorfoseados. É a mesma palavra que os evangelistas usam para dizer o que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração, e diz lá, e foi transfigurado diante deles. Lembra do texto? Que a aparência de Jesus mudou? É a mesma palavra que aparece lá, é a mesma palavra que aparece aqui. Em vez de nós nos amoldarmos ao mundo, vivermos de acordo com os padrões desse mundo, Paulo diz, você tem que se transformar, passar diariamente por um processo de metamorfose, em que você vai deixar esses valores nos quais um dia você viveu, e você vai ser mais e mais semelhante a Jesus Cristo, com base em quem as misericórdias de Deus que você conhece se manifestaram. Ou seja, é um processo constante, diário, de transformação tão profunda que é uma metamorfose. É uma metamorfose. De que maneira, você pode dizer, pastor, isso é complicado, é muito difícil, né? As pessoas não mudam ou mudam com dificuldade, de fato é, mas não é impossível. Veja, Paulo aqui diz de que maneira essa mudança, essa transformação constante da nossa vida, ela vai ser operada. Final do verso 2, meados do verso 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eis aqui a maneira pela qual nós
passamos por esse processo de mudança diária é pela renovação da nossa mente. Mente aqui é a maneira de nós pensarmos, é o nosso entendimento, como nós entendemos as coisas, e renovar a mente é diariamente reorientar a sua maneira de pensar. Antes você pensava como um descrente, como as pessoas desse mundo que não conhecem a Deus, mas agora você vê, você entende, interpreta o mundo e age a partir de uma visão de mundo, de Deus, da realidade da vida, que é baseada nas misericórdias de Deus. Essa renovação da mente é o ponto-chave de tudo que Paulo está falando aqui. Se não houver, e note o contato com culto racional, né? Ele fala culto racional, e agora no verso 12 ele fala renovação da mente. Eu estou enfatizando isso porque é muito comum nos dias de hoje, especialmente dentro de alguns movimentos evangélicos, querer denegrir ou diminuir o papel da mente e do entendimento no culto cristão e na vida cristã. E o foco sendo em emoções, em experiências, em sentimentos, visões, revelações. Quando o tempo todo, lendo a Bíblia, isso aqui é só uma amostra, você vê a ênfase que o apóstolo Paulo dá em você entender, você conhecer um culto que seja racional e uma vida que seja mudada pela renovação da mente. Então, não podemos excluir o entendimento, a participação da mente no nosso cristianismo, quer seja no nosso culto, quer seja na nossa maneira de viver. A renovação da mente, então, seria diariamente você realinhar a sua maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. E através dessa renovação diária, a sua vida vai ser transformada. Se você não se convencer, você não vai mudar de atitude. Não adianta. Uma pessoa que é convencida contra a sua vontade, ela continua tendo a mesma opinião de antes. Ela tem que ser persuadida. Você tem que renovar a mente, você tem que pensar como cristão. E aí, as suas atitudes, sua maneira de viver, serão atitudes cristãs. Mas enquanto a sua mente não for renovada, ou seja, reorientada para pensar tendo Deus como referencial, você pode ser crente no coração, mas a sua mente ainda é pagã. Eu pensei em trazer alguns exemplos aqui de como funciona isso. Por exemplo, no trânsito. Melhor exemplo não podia ter, né, pastor? Trânsito. Está no trânsito, de repente o cidadão vem pela faixa do ônibus, o trânsito está parado, você está ali parado atrás de um caminhão, aí de repente vem um cidadão, você olha pelo espelho e 8 carros atrás, o cara sai, entra na fila exclusiva do ônibus, vem e embica na sua frente. Né? A primeira reação nossa certamente não é, ó Deus, abençoe essa pessoa. Com certeza não é a primeira reação. Então você se sente assim, não é? Estimulado para, né? Aí você aproxima o seu carro mais ainda da traseira do caminhão, para não deixar o cara entrar, né? Não é por amor ao trânsito, é porque você está com raiva do cara, vai fazer isso, né? E aí naquele momento que você se lembra das palavras do Senhor: amados, não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Vença o mal com o bem. Deixa ele entrar na sua frente. Então, esse processo, você lembra, você reorienta a sua mente e o resultado vai ser uma outra atitude. Ou, por exemplo, no casamento. De repente, a sua esposa fez algo, isso nunca acontece, de repente a sua esposa fez alguma coisa que você não concorda, né? Ou alguma coisa errada, e você ficou com raiva, sua primeira reação, aí você lembra daquela passagem que diz: maridos, não trateis a vossa esposa com amargura. Você segura, você reorienta sua mente, diz: eu não vou tratar minha esposa com amargura. Vou chegar e vou conversar com ela. Ou então, nas mídias sociais. Eita, mídia social. E, de repente, começa a chegar daqueles grupos de WhatsApp e tudo mais, aqueles memes, aquelas fotos, aquelas coisas e tudo mais. Aí você se lembra do que está escrito em Filipenses: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você bloqueia já um monte de gente. Maravilha, não é? Você reorientou sua mente. Você está pensando como cristão.
Está pensando como Deus pensa, está vendo como Deus vê. Então, essa renovação diária da sua mente é que vai ser a base para a transformação da sua vida. Você vai agora se portar como crente. E é isso, na prática, a expressão do culto racional, do culto que nós prestamos a Deus. Para terminar, o objetivo, Paulo diz aqui, que o objetivo dessa transformação pela renovação da nossa mente é, final do verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a nossa mente é realinhada para pensarmos conforme Deus pensa, nós podemos então experimentar a boa vontade dEle. É claro que mais uma vez nós temos que fazer uma decisão aqui. O que é a vontade de Deus? Porque a expressão vontade de Deus, quando ela aparece na Bíblia, ela se refere geralmente a duas coisas. Aquela vontade de Deus que foi revelada na Escritura, por exemplo, Paulo escreve aos Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então ninguém precisa perguntar a Deus se no namoro, por exemplo, pode transar com o namorado ou pode viver com uma pessoa antes de casar. Não precisa perguntar, porque Deus já disse, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês tenham os seus corpos em pureza e em santidade. Então não é uma vontade secreta de Deus. É o plano que Ele tem para cada pessoa. Então, essa é a vontade pública de Deus, que está na Escritura. Você não precisa pedir que Deus lhe mostre a respeito disso. Mas existe também a vontade secreta de Deus, que são os planos que Ele tem para mim individualmente. Com quem eu vou casar, onde eu vou morar, qual vai ser a minha profissão, em que escola eu vou estudar, se vou para a esquerda, se vou para a direita. Então, e essa é o que a gente chama da providência. Então, a providência de Deus, geralmente, ela é oculta. A gente só sabe quando ela acontece. Então, qual dos dois Paulo está falando aqui? Para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqui um truque de intérprete. Quando você não pode decidir entre duas interpretações, você opta para juntar as duas, não é? Que aí você não perde muita coisa. Então, eu penso que o que Paulo está dizendo aqui é que, à medida que nós renovamos a nossa mente, naquele processo que eu falei, nós vemos como aquela vontade de Deus, que está resumida nas suas misericórdias, como ela é boa, perfeita e agradável, e como, através dela, eu posso, no dia a dia, tomar as decisões corretas e, assim, experimentar na minha vida, nas minhas escolhas, o plano de Deus, particularmente para mim. Ou colocando de outra maneira, a vontade de Deus aqui é aquilo que Ele soberanamente estabeleceu e deseja para todos os seus filhos, a princípio revelada nas Escrituras, mas também o plano que Ele tem para cada um de nós individualmente. O que Deus quer que eu faça em cada situação a partir dessa vontade revelada nas Escrituras sagradas. Experimentar essa vontade significa conhecê-la, entendê-la, prová-la e, portanto, a ideia de experiência, experimentá-la, sentir a vontade de Deus, entender que você está fazendo aquilo que Deus deseja. Paulo diz que essa vontade é boa, porque Deus sempre busca o bem de seus filhos, diz que ela é perfeita, porque não há erro nenhum, engano nenhum nos planos de Deus, embora às vezes, quando a gente não concorda com a vontade dele, a gente, né, se eu fosse Deus eu faria diferente, não é? Mas a vontade dele é perfeita, nós não podemos melhorar o que Deus tem para nós, não há nenhuma situação em que a gente possa culpar a Deus de erro, e, portanto, ela é agradável, porque satisfaz a nossa mente e o nosso coração. Então, não sei se você acompanhou, mas o raciocínio de Paulo é esse aqui. Com base nas misericórdias de Deus, ofereça seu corpo a Deus em sacrifício. Isso é o culto racional de vocês, que na prática, o culto prático, significa duas coisas: não se deixar moldar pelo mundo e, segundo, ser transformado. Só que essa transformação é feita pela renovação da sua mente. E fazendo isso, vocês vão experimentar a vontade de Deus no dia a dia de vocês, vontade que é boa, perfeita e agradável. É por isso que esses dois versículos têm tanto conteúdo que a gente sente que está apenas pisando na beira do mar, não é? Quando tem um mar imenso aí que a gente pode avançar. Deixa-me partir agora para algumas conclusões que nós podemos tirar, algumas aplicações que nós podemos tirar aqui. Tem muita coisa que pode ser aplicada. Eu penso, em primeiro lugar, que essa passagem ela é um bom corretivo
para aqueles irmãos que são muito entusiasmados com a boa doutrina, mas esquecem o pois. Tem muita gente que ama a boa doutrina, e a nossa doutrina é boa. A nossa teologia reformada é maravilhosa, é a melhor teologia que tem. E tem muita gente que é extremamente dedicada à boa teologia, zelar pela exatidão teológica, zelar para que essa boa teologia seja preservada, e não está errado. O problema é quando esquece o pois. Pois dedicação a uma boa teologia, preservação da boa teologia, que não desemboca em oferecer a mim mesmo, a Deus, como sacrifício, culto racional e transformação diária, não vale nada. Nada. Teologia só tem valor se ela muda a minha vida. Se muda minha maneira de ser, minha maneira de reagir, minha maneira de andar, de caminhar, a maneira como eu trato as pessoas. Amar a teologia por amar a teologia não vale absolutamente nada. O pois nos ensina isso. Pois aponta para 11 capítulos de teologia, que vão servir de base para os 5 restantes, onde Paulo vai dizer, viva assim, faça isso, não toque naquilo, viva dessa maneira, perdoe e tudo mais. Então, essa passagem é um corretivo excelente para a gente que só foca em teologia, mas esquece de viver. Mas, por outro lado, essa passagem também é um corretivo muito bom para pessoas que acham que cristianismo é só ética, ação, evangelismo. Você já deve ter ouvido aquilo ali, essa expressão, gente, vamos esquecer esse negócio de teologia, vamos amar o próximo e evangelizar e fazer o bem. Mas como é que você pode evangelizar, fazer o bem e amar o próximo, sem você entender o que é o bem, segundo, quem é o meu próximo, e o que significa evangelizar? Não tem como você agir dentro do cristianismo, sem que haja um pressuposto e um embasamento teológico antes. Você não pode separar. Se você separar, vai virar pragmatismo, vai virar superstição e misticismo, como tem acontecido em muitas igrejas que desprezam o estudo da palavra de Deus e acaba abrindo a porta para uma série de práticas místicas que não têm valor nenhum diante de Deus, porque não estão fundadas na palavra de Deus. O pois aqui une doutrina e prática, tanto de um lado quanto do outro. Os dois lados precisam de corretivo. Uma terceira aplicação aqui, essa passagem mostra em que o cristianismo é diferente de outras religiões. No budismo, por exemplo, você não tem um pois, porque o budismo não está alicerçado em atos salvadores da história, é uma filosofia. No hinduísmo, não tem pois. O hinduísmo é uma maneira de você encarar a vida. Ela não é baseada em nenhum ato redentor, nenhum fato histórico, não existe um pois. Mas o cristianismo, sem o pois, ele não existe. Porque ele é baseado em fatos históricos. Porque Deus fez isso, então você agora faz isso. Há toda uma razão histórica para a Bíblia dizer aquilo que ela diz que nós devemos ser. O cristianismo, outro ponto em que o cristianismo é diferente das outras religiões e que nós vemos aqui, é que o cristianismo começa com misericórdia e depois vem a prática. Nas outras religiões, você primeiro tem que fazer alguma coisa. E aí então a divindade vai lhe recompensar. Mas no cristianismo, Deus primeiro faz alguma coisa por nós. Ele mostra a sua misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos recebe, Ele nos justifica. E então Ele diz, agora, à luz das misericórdias que eu mostrei para vocês, você vai andar como filho de Deus. Você vai viver como alguém grato. A motivação é diferente das outras religiões. A motivação no cristianismo é a gratidão, o louvor e a adoração. Nas outras religiões é a obtenção de mérito, conquistar alguma coisa. E às vezes isso está presente no meio evangélico também. Campanha, vou fazer voto, fazer uma negociata com Deus, esquecendo que é tudo pela graça e pela misericórdia. Essa passagem também é muito boa para aqueles que veem o culto apenas como seguiram a liturgia de maneira fria e mecânica. Como é que alguém que entendeu as misericórdias de Deus vem cultuar a Ele e faz isso de maneira fria e formal? Isso aqui tudo deve mexer com a gente, com o nosso coração, nossa vida. Prestar um culto a Deus que parta das emoções mais profundas que nós tenhamos. Culto não é simplesmente seguir um ritual mecânico, adrede preparado,
mas expressar a Deus em louvor e adoração, a nossa entrega a Ele, cheia de gratidão, de compromisso, porque nós entendemos o que Ele fez por nós, é isso que é o culto racional. E por último, eu sei que tem gente que fica com medo de se entregar incondicionalmente a Deus. Já ouvi alguém dizer assim, e se eu me entregar a Deus e Ele me mandar como missionária para o Iraque? Não tenha medo da vontade de Deus, não tenha. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, e quando você estiver no centro dela, você vai ver que ela é agradável. Você não poderia estar em outro lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. Então Deus nos convida nessa manhã a que nós nos ofereçamos a Ele, sem reservas, sem reservas. O que o Senhor quiser de mim, tudo eu coloco diante do Senhor, nesse culto que eu te presto com inteligência, porque eu entendo. Eu faço isso com gratidão, Deus, que minha vida seja transformada à medida que eu rejeito os moldes do mundo e eu renovo a minha mente de acordo com o teu querer, mas eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Queira Deus aplicar essa palavra em nossos corações, queridos. Oremos nesse instante. Fiquemos de pé para essa oração, por favor. Senhor, obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Nós não temos palavras para descrever e nós nos sentimos muito inadequados para tentar explicar a profundidade do teu amor, da tua sabedoria, dos teus planos. E nós agora, a única reação que nos cabe de fato é nos apresentar a ti, inteiramente, sem reservas, nesse culto racional que nós te prestamos agora, e ao sair daqui, a nossa vida como culto constante, fugindo do mundo e renovando nossa mente numa transformação diária. Senhor, eu sei que há pessoas que estão aqui nesta manhã, que estão lutando para compreender melhor o Evangelho. Eu sei que há pessoas também que estão lutando para ser crentes em áreas da sua vida, cuja consciência indica que algo precisa ser feito. E nós pedimos que as tuas misericórdias se renovem na vida dessas pessoas. Que o Senhor conceda o poder do Espírito Santo para essa transformação diária, que é o processo de santificação. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Bendizemos o Teu nome. Recebe a nossa adoração e louvor.